Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus está comprometido com o seu crescimento. Os filhos de Deus não carregam medalhas no peito. Os filhos de Deus carregam cicatrizes nas costas. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É interessante porque quando nós olhamos para o nosso próprio coração, nós percebemos que ele tem a pulsação que oxigena todo o nosso corpo. Ele bombeia. E aí, automaticamente, quando nós trazemos isso para um coração do servo, a gente percebe que a mentalidade de um servo, ela é completamente diferente de uma mentalidade de um escravo. E quando a gente tem essa percepção, muitas das vezes a gente se lembra do dia em que nós tomamos a decisão por Jesus, e é lindo realmente, quando você consegue se lembrar o dia, a hora, mas a gente tem falhado em se lembrar do dia que nós fomos chamados. E entenda algo, amados, a tua decisão por Jesus nunca vai anular a tua posição de servo em atender a um chamado dele para a sua vida. E aí, nós podemos passar anos e anos dentro de uma igreja e nada acontecer. Porque quando nós realmente nos preocupamos somente com a nossa salvação de ir para o céu, nós esquecemos da nossa movimentação na terra. E aí hoje você percebe que o nível de evangélicos subiu absurdamente, aonde pessoas famosas estão se tornando, aonde pessoas do mundo secular estão hoje indo para a música gospel, e eu dizer gospel não significa que é uma música que adora a Jesus. E aí automaticamente eu percebo que influências estão se tornando, igrejas estão sendo abertas em todas as esquinas, mas o poder acabou. A sensação que nos passa como cristãos autênticos é que a quantidade realmente não está sendo em qualidade, não está trazendo qualidade. Mas pelo contrário, por que isso? Porque nós estamos nos lembrando do dia da nossa decisão, mas a gente não consegue se lembrar do dia que a gente foi chamado. E, amados, ser chamado traz em nós uma responsabilidade. Então, quando você hoje está aqui, reconheceu a Jesus como seu Salvador, não faz de você alguém livre para viver mais aquilo que você deseja. Mas hoje você tem um plano, um propósito para ser vivido, e é muito necessário, todos nós que somos chamados por Deus, servir as pessoas. Então, aonde eu percebo que o evangelho, o falso ensinamento está sendo propagado? Quando eu vivo de uma forma egocêntrica e esqueço que o evangelho é sobre os outros. A dor do outro é importante para mim. A vida do outro faz parte da minha vida também. E aí, quando a gente reconhece a natureza santa do nosso chamado, e amados, eu falo isso com entendimento e quero te passar esse conhecimento para que você entenda que uma placa de igreja não significa nada quando nós entendemos que uma porta aberta de uma igreja é um pedaço do reino estabelecido na terra. Hoje nós estamos com o nosso pensamento muito dividido, falsos ensinamentos que têm roubado a nossa caminhada com Jesus, e automaticamente não reconhecemos mais o nosso chamado como algo santo do Senhor para nós. Porque quando nós reconhecemos o poder que temos, reconhecemos o nosso chamado, temos um coração ali realmente mudado, moldado, transformado, a gente começa a dar o senso de prioridade e de urgência que está inerente a ele. Então entenda, se existem algumas perguntas que o Senhor vai fazer para você quando você estiver com ele quantas pessoas estão no céu por sua causa? Mas ele também vai fazer uma outra pergunta: quantas pessoas não estão no céu por sua causa? Amados, nós não fomos salvos pelas obras, mas quando você estiver diante dele, ele vai falar: me mostre as suas mãos, apresente aquilo que você fez. Então, estar na graça não significa viver de qualquer maneira. Até porque quando hoje é falado sobre o evangelho, tem transmitido-se como um peso, e é um peso que não existe. Porque quando nós fomos chamados, a capacitação vem dele e tudo se torna leve.
Agora, não tem como dizer que estar em Cristo não vai te exigir renúncia. Não vai exigir você fazer a vontade de Deus. E aí, o que acontece conosco como cristãos? A gente começa a dizer, eu não preciso fazer porque o preço já foi pago, mas amados, nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Isso não isenta você de estar se levantando e fazendo algo para o seu propósito. Tudo que a gente faz, tudo que o reino está lhe promovendo deve ser para edificação. Então hoje você está aqui para edificação. E aí eu pergunto a você hoje como cristão, quais os ambientes que você tem edificado? Os lugares, quais as situações que você tem tido sabedoria para resolver, quais as pessoas que você tem influenciado. Hoje o que você está passando está conectado com o propósito de Deus? Será que hoje realmente você reconhece que está dentro do tempo de Deus? Amados, não há casos quando Deus faz parte da nossa vida. E é muito interessante quando nós começamos a ter um coração de servo, a gente começa a entender a palavra de 1 Coríntios 10:31. Diz que assim comam, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então hoje nós precisamos ter um entendimento que essa igreja aqui não é apenas uma igreja do bairro, não é apenas uma igreja para a nossa cidade. Amados, hoje, para ter um coração de servo e você começar a ver o reino de forma diferente, você vai precisar compreender que aqui é a igreja de Cristo. É por isso que 1 Coríntios, para aqueles que começam a ter um conhecimento e a revelação, começam a viver de uma forma diferente, porque eu preciso fazer tudo como se fosse para Deus e não para homens. Mas isso não te isenta de servir a homens. Todo o meu movimento, ele precisa estar voltado para fazer para pessoas como se o próprio Deus estivesse recebendo. É por isso que, como igreja, hoje, a nossa preocupação não é dela estar lotada a ponto das pessoas não conseguirem estar cabendo, crendo eu que viveremos isso na Save, porque não temos problemas com números, porque uma vez que as pessoas estão conhecendo a Cristo, é necessário as pessoas virem, almas serem salvas. Mas o nosso foco nunca é esse, porque nós entendemos que a igreja ela deve ser medida pela capacidade de enviar pessoas e não de ajuntar pessoas assentadas. Juntar pessoas assentadas vazias não muda uma região. Juntar pessoas assentadas num templo não faz de você mais santo do que o outro. Não faz de você uma influência para onde você está, mas pelo contrário. Tudo que tem senso de destino, nós entendemos que deve caminhar com um senso de desespero. Então, cada pessoa que está sentada hoje, nós entendemos que ela tem um propósito e ela precisa ser enviada para este lugar. Existe uma missão. Então, quando eu tenho um propósito muito firme, muito claro, isso me traz consciência. E muitas pessoas hoje fazem um questionamento, uma pergunta suando um questionamento. Pastora, como que você faz isso há tanto tempo e não desiste? Porque uma pessoa que é salva em Jesus e lembra do dia que foi chamada, não tem tempo para parar. Porque o meu movimento não está de acordo com o que eu sinto. O meu movimento não está de acordo com as circunstâncias. Não foi isso que Neemias fez? Eu vou precisar reconstruir o meu povo ali, a cidade onde nós sempre vivíamos. Então vamos lá, existem zombadores, existem pessoas que não querem absolutamente nada, mas também existem pessoas que estão ao lado de Neemias dizendo, ei, nós estamos em uma grande obra. E Neemias responde, eu não posso parar. Então o propósito, ele me motiva, ele me faz ir, ele me faz avançar. Mas, amados, eu preciso que você entenda isso nessa noite, que o seu melhor esforço ainda é inadequado e é por isso que nós precisamos um do outro. Então, um cristão cheio de poder, um cristão que ele está realmente com um coração de servo, ele não vive pela habilidade das suas mãos, mas ele vive debaixo de uma unção, ele vive debaixo de um conhecimento e ele vive movido pela revelação. Então eu tenho entendimento que nós não podemos somar forças.
É por isso que essa pessoa é tão importante na sua vida, naquilo que você está fazendo para Jesus, mais do que você imagina. Porque a gente precisa não somar forças, mas multiplicar. Existe um legado que nós precisamos deixar. Existe algo que o coração de servo tem um entendimento muito claro. Existe um tempo, o céu está se movendo, o reino não para. O reino de Deus, amados, não é para acomodados. O reino de Deus é para pessoas apaixonadas, aonde elas rasgam o seu coração, aonde elas estão dispostas sempre a viver algo novo. E é isso que Pedro escreveu na sua segunda epístola, para combater justamente uma falsa doutrina que estava crescendo na igreja. E nós vamos falar, você pode abrir na sua Bíblia, em 2 Pedro, aonde ele começa a ensinar, e nós vamos ler o capítulo 1, do 1 ao 11, aonde ele começa a ensinar, a alertar, a combater uma falsa doutrina que estava crescendo, que é o gnosticismo. Se você for estudar um pouco sobre gnosticismo, vai dizer que as doutrinas falsas vão tentando romper aquilo que realmente é verdadeiro. O apóstolo Pedro, ele vem trazendo a mentalidade onde eles estavam saindo do estilo da igreja primitiva. E entenda, amados, cinco palavras que você fala, se 4 for verdade e 1 for mentira, tudo que você está dizendo é uma grande mentira. Então a intenção do apóstolo era alertar para que a fé da igreja não tivesse baseada em falso ensino. Então entenda, hoje eu preciso ter maturidade, hoje eu preciso ter um coração de servo para discernir o que vem de Deus e o que não vem. E quando você lê 2 Pedro 1, do 1 ao 11, nós vamos ler juntos, não precisa ler agora, ele vai mostrar que Deus deseja que os sofismas caiam, a fim de que o verdadeiro conhecimento prevaleça. Então, nesse trecho de 2 Pedro, ele vai nos ensinar sobre como devemos apropriar da nossa nova vida em Cristo. Em busca de quê? Em busca de desenvolver o caráter. O caráter do cristão. Para quê? Para que ele seja frutífero. Então, para que a gente possa desenvolver um coração de servo, ter o coração de um servo. E uma das coisas que eu falei pela manhã é, amados, já tem corações de servos aí. Existe o coração do servo, que já existe muitos servos. Então, nós estamos amadurecendo para chegar nesse lugar. Então, hoje o nosso desejo é ter um coração de servo. E a primeira coisa que eu preciso saber é que eu fui enviado para servir. Pastor Diego fala que se você não serve não vive para servir, você nem serve para viver. Parece tão duro, mas é uma grande realidade, porque a fundamentação do teu propósito, a sua salvação e o seu chamado tem a ver com o seu movimento. Então, a pessoa que não vive dentro daquilo que foi chamado, ele não consegue mais desenvolver nada daquilo que ele faz. Então, você precisa hoje saber que você foi enviado para servir. 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1, Abra diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Amados, entenda algo. Não existe espírito apostólico sem o coração de servo. Antes de sermos qualquer coisa, somos servos. Primeiro, ser servo. Depois, cumprir a missão para a qual você foi chamado. E eu digo a missão para a qual foi chamado, seja de forma diferente. Podemos ter mestres, apóstolos, evangelistas, pastores, cada um dentro da sua missão, mas antes de tudo somos servos. Então entenda, amado, os dons não servem à própria pessoa. Aquilo que o Senhor te deu não é para servir a você. Mas os dons é para servir o reino. É necessário entender que para ter um coração, desenvolver o coração de servo, nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Não é tudo sobre mim, porque falaram de mim, porque fizeram por mim, porque não sei o que, mim. Amados, não tem a ver com os nossos direitos, mas é com a justiça de Deus. Deixa eu falar algo para a igreja dos dias de hoje.
Nós precisamos ficar irados com tudo que agride a justiça de Deus. À medida em que você serve a Deus, você se torna mais profundo no relacionamento com Ele. E você passa a acessar um outro nível de revelação. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça, amados, tem a ver com abundância, paz tem a ver com o descanso da alma. Entenda algo, seu nível de revelação amplia o nível de percepção da bondade de Deus e da paz. Então hoje o que falta, amados, em nós, como corpo de Cristo, não é paz ou bondade. Mas hoje o que nos falta é revelação. É por isso que nós precisamos instigar a igreja, ensinar a igreja a ampliar o seu conhecimento de Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo ele vem dizendo, você precisa ter uma revelação para que você entenda qual é a altura, a profundidade, a largura do conhecimento de Deus. Então hoje, o que nos cansa, amados, não são grandes projetos, mas hoje o que nos cansa, o que nos tira a paz são pequenas ambições. Posso falar algo para vocês? Amados, nós não precisamos de férias. Nós precisamos de foco. Entenda algo, não há descanso sem Deus. Existem pessoas que elas dizem, eu vou tirar férias. Amados, se sua alma não está em paz, você pode trabalhar o ano inteiro. Se chegar nos 30 dias das suas férias e você estiver mal, as suas férias serão péssimas. Eu vou falar algo com o meu coração muito aberto para vocês. Eu nunca na minha vida trabalhei tanto nesses últimos anos. E eu nunca me senti tão leve nesses últimos anos. Porque eu descobri que descanso não está em dias que eu fico deitada. Descanso está onde a minha alma está assegurada. Descanso não tem a ver com um dia, descanso tem a ver com uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Entenda algo, amados, aqui não haverá ociosidade. E quantos de nós estamos dormindo enquanto deveríamos estar acordados? Eu costumo perguntar para as pessoas e digo, você acha que as trevas tiram férias? Você acha que eles falam, agora eu vou ficar um mês de férias e vou descansar? Não, amados. Todos os dias eles estão armando um novo plano, e eu não digo isso para que você sinta medo, mas que você tenha senso de responsabilidade. Na terra, amados, não haverá ociosidade, mas haverá descanso. É quando você está fazendo aquilo para o qual foi chamado. Mas entenda algo, eu quero esmiuçar a palavra descanso no original. Esse termo vem da palavra nuah, N-U-A-H, que significa permanecer, habitar, ficar, fazer aliança. Descanso, amados, não tem a ver com o tempo, mas com como a sua alma está. Então eu consigo observar, assim como você, que Deus ele permite, em meio a tantas batalhas espirituais, pessoais, financeiras, que a gente esteja permanentemente em descanso. Você acabou de louvar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide. Esse foi o profeta Abacuque, que lá no capítulo 2, versículo 4, precisou escutar de Deus dizendo que o justo viverá pela sua fé. Porque ao invés de ele trazer boas novas, ele estava sendo um profeta do caos. Então hoje eu preciso ter a consciência de que, mesmo no meio de batalhas, alguém aqui vive batalhas? Ah, sim, só 4, 5, glória a Deus. Agora eu vou mudar. Alguém aqui vive problemas? Ah, sim, todos. E nós percebemos que quando nós estamos em Deus, ainda que passamos por momentos difíceis, existe uma paz interior, porque Ele nos guia. Ele nos faz manifestar os frutos. De fato, somos alegres porque Ele está cuidando de nós. Esse é o verdadeiro descanso. Só que a única possibilidade disso acontecer, amados, é quando você não assume o controle da sua vida. Então, nós precisamos nos reposicionar nessa noite. Segunda coisa que eu preciso aprender é que para desenvolver o tipo de coração de servo,
Eu vou precisar aceitar o convite para excelência. Repete comigo, excelência. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, nós nunca seremos cheios do Espírito Santo e medíocre ao mesmo tempo. Quando você tem alguém sobre você que está te liderando, quando você está no meio de uma liderança, ou quando você está no meio do reino de Deus, sempre vai ter alguém que vai dizer para você: vamos embora, a gente consegue melhorar, vamos crescer, porque o reino está em movimento. E quando carregamos a unção, somos cheios do Espírito Santo, conseguimos fazer tudo que Ele nos propõe. Então entenda algo, amados, viver excelente é ter a mentalidade de que Deus ele não quer o seu melhor. Deus ele quer você por inteiro. Excelência para Deus não é Ele ter uma parte de você. Excelência para o Senhor é ter você completamente. Então, o que você pode fazer, amados, não é o suficiente. Você precisa ser dependente para dar frutos sobrenaturais. Olha o que diz Marcos 11. Abre comigo a sua Bíblia, Marcos 11, 13, 14. Distância, uma figueira com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porque era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Amados, no reino de Deus sempre é tempo de ser frutífero. Deus ele não espera de você o que você pode dar, mas o quanto você pode se submeter. Se existe algo que precisamos ter um entendimento é que nós não seremos cobrados por não fazermos apenas, mas por fazermos sem submissão. Porque não é como você faz, mas é o quanto você se submete naquilo que você faz. Receber promessas de Deus que precisamos cumprir. Nós recebemos promessas. Todos nós aqui já recebemos uma palavra do Senhor. Quantos aqui têm promessas do Senhor? Aleluia! E isso significa que nós precisamos cumprir. Então, quando nós temos consciência de que estamos realizando algo que não é nosso, mas de Deus, amados, tudo muda. Tudo que eu coloco a minha mão para fazer nas coisas do reino, quando eu entendo que não tem a ver comigo ou com o outro, tudo muda. O foco na promessa, amado, atrai a excelência. Em algum momento, eu falei isso para ela pela manhã, a presença do Senhor no Antigo Testamento era falado que só estava na arca da aliança. E existe um momento que Davi se incomoda com isso e ele diz: o meu Deus não tem casa. Ele precisa de um lugar. Como que nós vamos ficar levando a presença dele só por uma arca? Ele precisa de um lugar. E é incrível porque no momento que ele está querendo fazer sacrifícios, Araúna se levanta e diz: Davi, eu posso dar uma terra minha para você sacrificar? E Davi dá uma resposta segundo o coração de um servo. Ele diz: eu não posso dar nada ao meu Deus que não me custe. Se não me custa, eu não estou sendo excelente para Ele. O foco na promessa, amado, atrai a excelência. Mas o que rouba o seu foco, tenha certeza disso, conquista seu coração. Por isso nós estamos vendo tantos cristãos aonde não tem uma vida segundo o coração de Deus, não conseguem viver uma vida sendo servo, porque eles estão o tempo inteiro sendo distraídos com conquistas do seu coração. Planejamentos pessoais. Amados, lembre-se da palavra que te trouxe até aqui. E Deus, tenho certeza que vai te colocar no seu destino. Mantenha o foco no lugar certo, porque o seu futuro será sobrenatural. Terceira coisa que eu preciso entender é que para desenvolver o coração do servo, eu vou precisar me esforçar para crescer. Amados, tudo na vida
precisa de esforço. A palavra de Deus diz que o reino é tomado à força. E tudo na nossa vida de forma pessoal também precisa de crescimento. Se você está num ótimo trabalho, mas quer estar num trabalho excelente, você vai precisar estudar para melhorar. Se você quer, e eu falei pela manhã, participar, um exemplo do ministério de louvor como igreja, você vai precisar fazer, no mínimo, um curso para saber cantar. Tudo que se move na terra, eu percebo que exige esforço para crescer. Não existe nada que você faça que vai te levar ao crescimento de forma sozinho. Só que tem um símbolozinho que a gente gosta de usar, aquelas blusas, tênis, que diz no pain, no gain. Sabe o que significa isso? Não há crescimento sem dor. Não tem como você crescer se você não sentir a dor do crescimento. Como coração de servos, que eu creio que nós temos muitos aqui nessa noite, eu quero te dizer algo com muito amor e carinho. A graça, amados, não é ausência de esforço, mas a graça é ausência de mérito. A graça nunca vai mandar você ficar parado, mas a graça vai tirar de você o estrelismo. Sabe por quê? Porque só quem brilha é Jesus. Homens e mulheres improváveis fizeram coisas grandiosas, porque eles entenderam que não era pelo mérito, mas era pelo favor de Deus. Amados, entenda algo, não merecemos absolutamente nada, mas nos esforçamos para crescer na graça. E até Jesus precisou crescer. A palavra diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. Jesus bebê não era o suficiente, ele precisou passar pelos processos dele. Então ele precisou ser criança, ele precisou crescer fisicamente. Mas entenda algo, não foi Jesus que perdeu Maria, foi Maria que perdeu Jesus. Porque Jesus tinha o senso de propósito. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. Então não faça da graça, amados, qualquer coisa. A graça não te tira da tua responsabilidade de crescer. E eu quero profetizar sobre você nessa noite, assim como eu fiz pela manhã. Eu profetizo sobre você a quebra de todo ciclo de acomodação. Eu profetizo sobre você crescimento em áreas da sua vida que estão paralisadas e sem mudanças. Eu declaro sobre você batalhas, sim, mas muitas vitórias. Eu declaro sobre você o início de uma nova jornada. Eu declaro sobre você novos desafios, expectativa com o seu crescimento espiritual. E eu posso sentir no meu espírito, assim como você pode confirmar, existe um sopro do Espírito sobre a Save the Nations Brasil. Nós estamos chegando num outro nível. Nós vamos alargar a tenda dessa casa. E para isso não precisa da sua mão. Mas isso, tudo que vai acontecer, precisa do seu coração. Se o Senhor tiver o seu coração, esse lugar terá as suas mãos. Amados, você consegue fazer coisas sem coração. Mas é impossível você fazer com o coração e não fazer com as mãos. Para que uma gota não seque, amados, basta apenas jogá-lo no oceano. Viver em excelência é viver desafios, é se esforçar para crescer. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer com sua vida, amados, como cristão, é entrar e sair e permanecer o mesmo. Passar 10, 20, 30 anos e nada muda. Porque nós não pegamos o feeling do crescimento. Amados, o tempo de Deus não é o Cronos como o nosso relógio. E nós precisamos entender o tempo Kairos. E é isso que nós precisamos entender quando uma árvore que está completamente verde deveria dar frutos. Nós precisamos entender o nosso tempo de esticar.
Nós precisamos entender nosso tempo de crescer. Nós precisamos entender o nosso tempo de mergulhar. E, amados, é interessante porque quando você vai comer um fruto da árvore, você nem pode pegar antes do tempo porque está verde. Mas comer um fruto passado também é muito ruim. Você percebe o quanto nós precisamos ter o feeling? Sentir o que Deus está fazendo? E aí agora eu vou entrar no quarto ponto. Para desenvolver o coração de servo, o coração do servo, lidere a si mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz que ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Amados, quem tem o coração de servo são pessoas poderosas. Só que pessoas poderosas não são aquelas que governam os outros. Pessoas poderosas são aquelas que se governam. Uma das provas que o Espírito Santo de Deus habita em você é revelar o domínio próprio. Você pode dizer a si mesmo o que fazer e cumprir. Você pode viver de acordo com como o céu está vivendo. Tem horas, amado, que você vai dizer sim e outra hora não. Pessoas que têm coração de servo, elas impõem limites a si mesmo. O coração de servo, ele é amadurecido para dizer, ei, você precisa parar. Eu não preciso ouvir de alguém dizer isso. Eu não preciso esperar alguém me falar isso. Quando não aprendemos a impor limites a nós mesmos, amados, nós acabamos magoando todas as pessoas à nossa volta. É necessário você se lembrar de que você não tem o direito de tornar o outro infeliz. Não seja dominado pela ira. Quem tem coração de servo não pode ser dominado por palavras desenfreadas e duras. Quem tem o coração de servo não pode ser mentiroso. Quem tem o coração de servo não pode ter vontades egoístas. E quem tem o coração de um servo não tem sonhos particulares. Amados, liderar a si mesmo é entregar ao Espírito Santo o controle de todas as áreas da sua vida. Ela não tem mais poder sobre você. Mas entenda algo, peça ajuda a outras pessoas. É necessário a gente amadurecer um dia de cada vez. Ninguém consegue se governar sem a ajuda de alguém para esse lugar. Mas escolha a pessoa certa. Porque senão você vai ser alguém governado por esta. Hoje o que as pessoas mais querem é alguém dizendo o que elas devem fazer. Porque uma vez que elas dizem o que eu devo fazer, se der errado, elas têm a responsabilidade. Mas pessoas que lideram a si mesmo, têm coração de servo, elas assumem a responsabilidade. Quinta coisa que eu preciso aprender é que para desenvolver o coração do servo, eu preciso me conectar ao que Deus está fazendo. Amados, pensa comigo que a palavra diz que o Senhor, Ele sabe o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele acessa ao nosso futuro, ao nosso passado, e por isso Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não existe nenhum demônio ou potestade que faz aquilo que só o nosso Deus faz e é. Isso faz parte do seu caráter. Mas aqueles que estão seguindo uma caminhada com Cristo e têm coração de servo, eles se conectam, eles têm o feeling daquilo que Deus está fazendo, não em 2025, mas o que Deus está fazendo nessa estação. Você pode estar passando circunstâncias muito difíceis, mas se você se conecta ao que Deus está fazendo, isso não é capaz de te parar. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Pedro diz sobre isso. Ele diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando eu me conecto ao que Deus está fazendo, amados, eu consigo entender que quem trabalha para Deus por dinheiro, trabalhará para o diabo por uma oferta melhor. Nós estamos em um negócio para Deus. O negócio de Deus é o reino. Só que Ele nunca coloca dinheiro no meio, prometendo nada para ninguém. Ele chama Abraão, mas não promete nada para Abraão. Ele diz, só sai de sua terra e de sua parentela. Ele chama Moisés
e não promete nada. Ele chama Noé e não promete nada. Ele chama o apóstolo Paulo e não promete nada. Amados, quem trabalha para Deus por dinheiro não vai resistir à tentação de trabalhar para o diabo. O ministério, amados, é um convite. O ministério é um convite para experiências com Deus. Quando você se conecta ao que Deus está fazendo, você começa a ter experiências. Experiências que promovem o conhecimento, mas entenda. E eu preciso falar isso para você como quem já está servindo há mais de 11 anos. O ministério não pode ser um peso. Se o ministério está sendo um peso para você, você pode estar na posição errada. E tudo que você fica na posição errada, fica difícil. Eu nunca vivi tempos tão leves na minha vida, onde eu não vou prometer para você que é fácil, mas eu também não vou falar para você que é prazeroso. Pastora, viver para Cristo, olha, deve ser... Amados, tem renúncia. Chega um momento da sua vida que você percebe que você não está mais escolhendo entre o bom e o ruim. Você agora está escolhendo entre o bom e o excelente. É onde você experimenta coisas que você nunca imaginou experimentar. Existem coisas que o meu trabalho, 24 horas que eu fazia, nunca me fez experimentar quando eu estou debaixo da presença de Deus. O ministério não pode ser esse lugar. Existem duas coisas importantes sobre o conhecimento de Cristo. E é isso que eu quero que você saiba. Quando eu tenho conhecimento de Cristo, Ele nos empurra para uma vida ativa e dinâmica. O cristão não foi criado por Deus para ter uma vida paralisada. Amado, se você está paralisado, você ainda não está debaixo do conhecimento de Cristo. Se para você está difícil, está cansativo, você não está dentro do conhecimento. Porque Ele nos traz para uma vida ativa e dinâmica. Amados, e literalmente é dinamismo, porque se tudo que é para fazer para Cristo está difícil, se tudo que é para fazer para Cristo está pesado, amado, você está na posição errada. Você não está debaixo do conhecimento de Cristo. Só que existe uma segunda coisa importante que o conhecimento de Cristo nos traz, sabe o quê? Ele nos torna produtivo e fértil. Quando você vem para Jesus, não é para você se tornar improdutivo e estéril. Quando você está debaixo do conhecimento, Ele te promete produtividade e fertilidade. Ele nos empurra para uma vida ativa e dinâmica e Ele nos torna produtivo e fértil. Amado, isso tira e quebra o nosso conceito de igreja. Igreja placa, onde nos ensinaram a ficar paralisado, estagnado, sentado, fazendo as mesmas coisas. Isso nos leva para um ambiente de insight, de criação, onde a nossa mente se abre, a gente acessa o céu, a gente começa a ver o movimento daquilo que o reino está fazendo na terra. Então, quando conhecemos a Cristo, nós somos tirados da ociosidade. Qual é o grande problema da geração dos mais novos hoje? Ociosidade. Hoje, um jovem, um adolescente não sabe me explicar, mas eu sei que o que eles têm é tédio. Tédio é falta de trabalho. O que está acontecendo nos tempos de hoje? Passividade, apatia. Mas a ociosidade tem a ver com falta de trabalho. Mas quando conhecemos a Cristo, quem conheceu a Cristo aqui dá um glória a Deus. Nós somos tirados da ociosidade e nós somos conectados na dinâmica do reino de Deus. O que o reino está falando hoje, eu entro nessa dinâmica. Eu entro nesse movimento. Amados, quando conhecemos a Cristo, nós somos tirados da ociosidade e somos conectados à dinâmica do reino de Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você e você vai continuar me amando. Amados, é interessante porque o versículo que a gente acabou de ler, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, traz a palavra inoperante. Inoperante no seu significado, literalmente significa desempregado. Então eu vou ler de uma forma com um novo entendimento. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam desempregados e improdutivos. Eu não sei se você se recorda, mas Saul, enquanto estava empregado, a unção estava sobre ele, ele se movia. Mas quando a unção sai dele,
ele se sente uma pessoa desempregada por Deus. A palavra diz que ele começou a entrar num estado de loucura. Eu não ouço mais a Deus, eu não me movo mais por Deus. E a palavra diz que ele foi até uma cartomante para que lesse as suas mãos. Amados, a nossa vida, sem o propósito certo, nos leva à loucura. A nossa vida, sem o propósito certo, parece que tudo não tem significado algum. Entenda algo para que você nunca mais esqueça. É Deus que nos dá o que fazer. Vou falar de novo, é Deus que nos dá o que fazer. Deus nos emprega em seus negócios. A palavra diz que ele não sai devendo nada a ninguém, mas ele nunca coloca dinheiro no meio. Ele não promete nada, mas ele nunca deixa ninguém com as mãos vazias. Entenda algo, amado, a igreja é um negócio de Deus. E é por isso que hoje nós precisamos batalhar para não ficar inoperantes. É por isso que sofremos quando aquele servo vem em nome do seu senhor e tira o talento daquele que enterrou. A gente diz, mas eu queria esse talento. Mas ele diz, eu venho em nome do meu senhor. Porque você não multiplicou aquilo que você tinha. Pelo contrário, seu talento foi enterrado. Amados, o conhecimento de Cristo também cura toda esterilidade. Nós precisamos hoje fazer uma oração perigosa, dizendo, Senhor, eu quero ter um coração de um servo. E sexto e último ponto, para desenvolver o coração de servo, movimente-se para uma outra estação na sua vida. Amados, a nossa vida é feita de estações. Estações emocionais, estações físicas, estações da própria natureza, onde você percebe que chega uma hora que você tira as roupas de frio do armário para começar a usar, mas também chega uma hora que você guarda as roupas de frio para poder viver aqueles momentos que você vai realmente aproveitar o sol. Existem dias muito floridos, mas também existem dias muito cinzas, que isso tem a ver com as nossas estações. E lá em 2 Pedro 1, versículo 9, diz, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Amados, movimentar para uma nova estação na sua vida é você entender que tudo que está vivo se movimenta. Se hoje você está com os olhos abertos, respirando, existe um movimento que existe específico para você viver. Sendo bem redundante, tem algo para você viver. Tem algo para nós como igreja viver. Por que, pastora? Por que não pode ser assim 10, 20 anos? Não é muito bonitinho quando a gente vê a igreja assim? Fala, que igreja linda! E aí Deus fala, peraí, se movimente porque daqui a um ano não será mais assim. Existem pessoas que entram na crise, tem pessoas que dizem para mim, pastor, eu venho em busca de algo porque eu vim de uma igreja pequenininha. Amados, o problema não é você estar em um ambiente pequeno, o problema é você ser pequeno por dentro. Porque nós precisamos nos movimentar para aquilo que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque tudo que está em movimento está vivo. Movimento, amados, pressupõe mudança. Um cristão que não aceita mudança é um cristão que está vivo, porém morto. Ele anda, mas não tem nada que aconteça de novo. E um cristão que está dentro do movimento do céu, amado, se existe alguém que tem expectativa de que algo novo vai acontecer, esse alguém sou eu em minha casa. Todos os dias nós estamos falando sobre algo novo que Deus vai fazer. Tem dias que nada acontece, mas a esperança está ali. Algo vai acontecer. Mas eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas talvez você está sem esperança no seu relacionamento pessoal, no seu casamento, na sua vida ministerial. Talvez você esteja sem esperança na sua saúde, alguma coisa está te tirando a esperança. Só que eu quero falar para você hoje, ei, não resista às mudanças. Deus, ele usa pessoas, Deus se movimenta através de lugares. Então, todas as vezes que Deus queria falar com o povo, Deus levantava um representante. Teve épocas onde não tinha reis, levantaram-se juízes. Olha que interessante como Deus ele vai se movimentando e teve um momento que Deus se calou. Deus está sempre em movimento. Se o reino do céu está em movimento, por que eu sou parado em não mudar? Não erga, amados, monumentos ao passado, mas movimente-se para o futuro, para aquilo que está por vir. Servir a Deus, amada, é estar num lugar onde a minha força não é suficiente.
Eu preciso entender, sem a ação de Deus não será possível. Eu vou precisar que Deus influencie na minha vida. Só que tem pessoas que elas realmente não aceitam mudança. E aí eu vou falar para vocês algo. Quem dirige aqui, levanta a mão. Você já observou que tem pessoas que gostam de segurar o trânsito? Deixa eu falar para você um negócio. Você está na estrada, você quer andar lento, amado, vai na direita. Mas você quer pegar velocidade, vai para a esquerda. Mas tem uns que ficam na esquerda, é assim ou não é? E aí você observa que tem um monte de carro assim, ó. E pisca, pisca, pisca. Da última vez agora eu falei pro meu marido assim, amor, a única opção eu acho que será a gente cair para a direita e depois cair para a esquerda. Já viu? Que tem hora que você tem que dizer assim, se manca, amado. Sai do lugar aí que você tá travando. E aí tu vai para lá e depois tu volta. Mas a forma correta é quem tá na esquerda, segurando o trânsito, dá passagem. Porque não é porque você não quer correr que os carros têm que vir e ficar parados atrás de você. No reino de Deus não é diferente. No reino de Deus ou em qualquer outro país que você for, eu tava falando com meu marido agora, nos Estados Unidos funciona assim, amado. A mão esquerda é só para você passar e depois tu volta para a direita. Se você ficar na esquerda, você ganha multinha. E aí tu diz, eu não concordo. Eles não querem saber se você concorda. Se você não concorda. Eles querem só que você faça. Amado, entrar na mudança de Deus é entender que tem uma via expressa, aonde uns vão acelerar e os outros vão andar devagar, mas vai. Agora não entra para a esquerda para travar quem está indo para passar. Tem gente que segura trânsito, tem pessoa que segura o seu crescimento, tem gente que tenta segurar ministério, amado. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. E se a porta está aberta, o pedaço do reino está aqui, amado, pega a tua velocidade e vai. Mas entra no movimento do Espírito, pega o teu carro. E espiritualmente, carro tem a ver com ministério, amado. Se você um dia já sonhou com carro, tem a ver com ministério. Isso significa você pegar o seu carro, o seu ministério e falar, ei, eu entrei na via. Eu comecei a dirigir, se alguém piscar para mim, eu saio. Mas depois eu volto de novo. Agora não tenta parar aquilo que Deus já começou a fazer. Tem gente que segura a sua própria casa. Como que eu vejo mulheres sem sabedoria nenhuma segurando o marido desenvolver? Aí o marido vai desenvolver, eu vejo pais segurando filhos. Amado, eu vejo muita gente segurando aquilo que você não tem controle. Só que olha só, se você não sai, vão bater em você. Quanto mais você eleva a sua vida, amado, maior será a pressão. Posso falar um negócio para você? Não adianta velocidade se você está querendo parar o trânsito, amado. Velocidade é para quem sabe abrir passagem, voltar, mas não trava quem está indo. Agora eu vou falar mais profundo, posso? Para eu ir embora, tranquila? Pastora, mas eu quero mudança, eu quero crescimento, amado. Você quer ser tubarão? Não sangra no aquário, não. Pastor, amado, se propõe a viver aquilo que Deus está te chamando para viver. Entenda algo, quanto mais você eleva a sua vida, maior será a pressão. Pastor, eu não sabia que ia ter ataque, amado. Tem ataque quando você está envolvido, quando você não está envolvido. Agora, quando você se propõe a viver algo, você acha que não vai ter nada contra você, amado. Ajuste a sua pressão interior. Entenda que grandes servos de Deus nascem em momentos de crise. Crise não vem para te matar, a crise vem para te tornar grande servo. Presta atenção, amado. Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus está comprometido com o seu crescimento. Os filhos de Deus não carregam medalhas no peito. Os filhos de Deus carregam cicatrizes nas costas. E aí eu quero finalizar falando de um pequeno grande homem, Davi. 1 Samuel 17, 23 diz que ele foi só levar um lanche para os seus irmãos que iriam enfrentar Golias. E a palavra diz que enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Todos os dias Golias saía do seu lugar, ia até o povo e falava, ninguém vai vir me enfrentar, não. Olha o nível que Golias era. Só que nesse dia, Davi ouviu. Ele foi levar um lanche, amados.
Davi ouviu Golias falar. Entenda algo, para quem tem coração de servo, a questão toda é quem ouve o desafio. Você percebe o coração de servo pela sua audição. Ele interpreta de forma diferente. Para todos os outros guerreiros perto de Davi, eles falaram, eu acho que a gente não vai conseguir. Mas uma audição correta faz você ter um posicionamento diferente. A palavra diz que Davi ouviu de maneira diferente o desafio de Golias. Quando você está com Deus, amados, todo gigante se torna um anão. Ele não estava indo enfrentar alguém que os irmãos estavam mandando ele ir. Davi estava indo enfrentar alguém que ele ouviu. Amados, os gigantes têm dia, têm hora marcada para cair. Mas precisa do meu posicionamento de mudança. Eu preciso enxergar como uma grande oportunidade da minha vida. Amados, tem coisas que Deus está fazendo nesses últimos dias na igreja Save, aqui. Que nós estamos como Davi ouvindo, dizendo, está chegando uma grande oportunidade. Gigantes não nascem para nos abater, mas ele nasce para nos promover. Davi olhou Golias e disse, ei, quem ele pensa que é? Esse incircunciso filisteu? Imagina aquele menino com as pedras nas mãos. Amados, eu consigo perceber algo nesse tempo que Deus está fazendo para homens e mulheres que têm um coração de servo. Os seus maiores desafios são suas melhores oportunidades. Aquilo que você está dizendo para mim não dá, vai me matar, o Senhor está dizendo, está chegando o tempo de promoção. E eu pergunto a você, como você tem reagido aos desafios que estão sendo lançados? Como você tem ouvido aquilo que Golias tem falado? Será que você está se preparando para a guerra ou você está se preparando para esconder? Ei, o Senhor levanta homens e mulheres valentes, guerreiros. Mas entenda algo, não faça as coisas de Deus sem Ele. Tudo que você fizer, tenha certeza de que Ele está com você. 2 Pedro 1, 10 e 11 diz que, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se vocês agirem dessa forma, jamais, repete comigo, jamais, mais uma vez, jamais, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para todo coração de servo é necessário saber que Deus é o caminho. A palavra diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dá para fazer as coisas de Deus sem Ele. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas talvez você esteja se sentindo desligado desse favor. Talvez você não está experimentando tudo aquilo que Ele tem para você porque o seu coração ainda não se tornou um coração de servo. Mas João 15, versículo 5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.